Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, hoje falando de São Paulo, distante da linda e florida Holod, aonde estarei dentro de 2 semanas, se Deus quiser. Hoje, dia 23 de novembro de 2021, dia 19 de Kislev, de 5.782, e no dia de hoje, no ano de 1248, na longa guerra para unir a Espanha, o rei Fernando III de Castela tomou Sevilha aos mouros. Fernando é lembrado como o rei que recusou a exigência papal de que os judeus fossem obrigados a terem uma identificação bordada em suas roupas e usassem roupas e chapéus especiais. O motivo apresentado pelo monarca foi o medo de que os judeus fugissem para a Granada em mãos muçulmanas, o que seria desastroso para a receita dos reinos. Os judeus tiveram um papel proeminente na história de Sevilha desde o século IV e após a reconquista cristã novamente. Sua comunidade se concentrou numa parte da cidade e desfrutou de um período de grande prosperidade até o final do século XIV. Os judeus eram banqueiros, comerciantes, médicos, escritores, filósofos e conselheiros proeminentes dos governantes, tanto árabes como cristãos. Não é por acaso que o bairro judeu de Santa Cruz fica exatamente ao lado do Palácio Real, o Alcazar. Uma rua chamada El Callejón de la Judería, a pequena rua do bairro judeu, leva ao coração do bairro de Santa Cruz. E também no dia de hoje, no ano de 1880, o partido antissemita propôs uma lei retirando dos judeus todo o direito a ocupar cargos públicos, bem como perda da cidadania alemã. O partido, por incrível que pareça, exatamente com este nome, Partido Antissemita, baseava sua ideologia na pregação do reverendo Stecker, que defendia que ninguém pode ser alemão e judeu ao mesmo tempo. O Partido Liberal se opôs à proposta de lei, chamando-a de inconstitucional. E nesta mesma data, em 1890, ou seja, poucos anos mais tarde, o Partido Antissemita, novamente, em conjugação com o Partido Conservador da Alemanha, propuseram uma lei que proibiria a entrada de judeus na Alemanha. Em 1915, em Londres, na data de hoje, chegava para uma reunião com o governo inglês o diplomata francês François-Georges Picot, que foi se encontrar com o líder inglês Lord Sykes. 2 anos mais tarde desta reunião, seria firmado o acordo Sykes-Picot, a raiz de absolutamente todos os problemas existentes no Oriente Médio atual. E exatamente 2 anos depois desta visita, os jornais soviéticos Izvestia e Pravda publicavam a íntegra do acordo Sykes-Picot que havia acabado de ser assinado. E vamos às notícias de hoje. Filme israelense ganha o cobiçado prêmio Emmy como melhor produção de série estrangeira. Israel começou hoje de manhã a vacinar crianças de 5 a 11 anos de idade. Foi aprovada em primeira chamada uma lei que limita a presença de um primeiro-ministro a 8 anos no posto. Em debate, ainda segue esta lei. Ministro da Defesa revela que Israel abateu um avião não pilotado iraniano que levava explosivos para terroristas na margem ocidental do Rio Jordão. O governo palestino na margem ocidental do Rio Jordão começa a perder poder e o caos começa a se instalar. Se você gostou do que nós vamos tratar, não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Ative o sininho se você ainda não fez para ser notificado. E se ainda não se inscreveu no canal, por favor, façam. É importante para nós. E vamos às notícias. A série israelense Teherã ganhou ontem à tarde o prêmio Emmy como melhor série dramática estrangeira. O prêmio Emmy corresponde ao Oscar da TV americana. A série foi vendida à Apple TV pelo incrível valor de $1,5 milhões por capítulo.
neste momento, em Israel, já estão sendo realizadas as filmagens da segunda temporada. Hoje de manhã, Israel começou a vacinar crianças de 5 a 11 anos de idade. 1 milhão de doses da vacina Pfizer chegaram a Israel. No entanto, por enquanto há uma baixa adesão dos pais. Apenas 24 mil crianças foram registradas para tomar a vacina, número bastante inexpressivo. Ao que tudo indica, os pais ainda não estão convencidos da necessidade da vacina. Enquanto isso, no dia de ontem, 15 professores de escolas primárias que haviam se recusado a receberem a vacina foram diagnosticados com o corona, forçando o fechamento de diversas escolas. Cabe mencionar que nenhum desses professores havia sido vacinado. Eles são membros de um movimento anti-vacina que convenceu uma parte dos habitantes de Israel a recusar a vacina. Espera-se que, com o início da vacinação e os primeiros pais levando seus filhos aos postos, o índice de adesão comece a subir de forma bastante rápida. O Knesset, que é o parlamento israelense, aprovou ontem, em primeira chamada, a proposta do ministro Gideon Sa'ar, que limita o termo de permanência de um primeiro-ministro a 8 anos no cargo. A situação tem apenas 61 membros e alguns estiveram ausentes da votação ontem. E, no entanto, ainda assim, a lei foi aprovada em primeira chamada com 66 votos. Para a lei se tornar efetiva, é necessário ser aprovada em segunda e terceira chamadas, que devem ocorrer entre o início da próxima semana e da semana consecutiva. E o ministro de Defesa, Benny Gantz, revelou em uma palestra ontem na cidade de Herzliya que em fevereiro de 2018 Israel abateu um avião não pilotado iraniano do tipo Shahad 141 sobre a cidade de Beit Shean. Tal avião carregava uma carga de explosivos TNT a ser entregue a terroristas palestinos na região de Judá e Samária, à margem ocidental do Rio Jordão. O avião não pilotado saiu da base T4 na Síria. No mesmo pronunciamento, Gantz apresentou fotos de 2 bases militares iranianas em Shabha e em Hormuz, de onde decolam aviões não tripulados do mesmo tipo Shahad, que promovem ataques a navios na região do Mar Pérsico. Ele revelou ainda atividades iranianas fora do Oriente Médio, tais como a formação de grupos Quds aqui na nossa região da América Latina, o envio de petróleo e armamentos para a Venezuela e as seguidas tentativas de infiltração no Afeganistão, que passa por um momento difícil. Gantz disse ainda que o Irã é uma ameaça econômica, diplomática e militar ao Ocidente. Ressaltou que é fundamental que se busque uma solução diplomática para o caso iraniano. Porém, disse também que é necessário preparar-se caso a diplomacia não surta efeito. O Irã vem buscando hegemonia em países fracos, com política dilacerada, tais como Iêmen, Síria, Iraque e Líbano no Oriente Médio, aonde ele já mostra grandes avanços, e busca expandir também sua influência na América Latina via Venezuela e também em países sunitas na África. A autoridade palestina aparentemente começa a perder poder. A anarquia e a falta de confiança entre os grupos políticos e as famílias expandidas, que são as hamulas ou os clãs, a maioria deles armados, pode levar a uma indesejável guerra civil entre os palestinos. 4 universidades foram fechadas na semana passada na área sob domínio da autoridade palestina devido à rivalidade e enfrentamento violento entre clãs rivais. Acredita-se que a autoridade palestina não está fazendo o suficiente para colocar em vigor a lei e a ordem, e as cenas de anarquia e violência em algumas áreas da margem ocidental do Rio Jordão estão crescendo desde a quarta-feira da semana passada.
A Universidade de Al-Quds, no sul de Jerusalém, foi fechada após mascarados abrirem fogo contra veículos de alunos e professores numa disputa pelo espaço de estacionamento ao redor da universidade. A Universidade de Birzeit, em Ramallah, foi fechada após violentos choques entre facções rivais do movimento Fatah. Já o Instituto Politécnico da cidade de Hebron e a Universidade da cidade de Hebron, ambos naquela cidade, foram fechadas após inícios de choques armados entre clãs rivais das famílias Jabari de um lado e Alawawi e Abu Ishe do outro lado. Esses clãs se mútuo odeiam e estão fortemente armados. As acusações contra o governo da Autoridade Palestina estão crescendo, com os palestinos taxando-os de governo inerte e fraco frente ao caos. O primeiro-ministro Shtayyeh enviou há cerca de um mês 500 policiais a Hebron para tentar, de alguma forma, segurar esta violência. E os tiroteios noturnos praticamente cessaram. No entanto, as revoltas que estão ocorrendo na cidade de Jenin, ao norte, fizeram com que grande parte da força policial fosse deslocada para lá na semana passada. E isto reacendeu a violência na cidade de Hebron. Logicamente, esta situação é uma situação preocupante, tanto para a autoridade palestina, que pode perder poder para o Hamas, como também para Israel, uma vez que o caos entre palestinos costuma muitas vezes ser utilizado para, de alguma forma, acusar Israel e reunir novamente as facções antagônicas palestinas contra Israel. Esperemos que essa situação não ocorra. Amigos, por hoje é o que tínhamos a lhes falar. Novamente lhes lembro, inscrevam-se no canal, ajudem-nos a compartilhar este vídeo e nos encontraremos, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá!